a liberdade ela é conquistada mesmo, então a gente tem que trabalhar, tem que falar sobre esse tipo de tema, que eu nem sei por que eu falei ali, acho que era algo que eu estava sentindo mesmo, então eu acabei vencendo a luta, saí gritando que nem louco e deu uma repercussão engraçada, deu uma repercussão boa. A partir do momento que eu comecei a ter uma vida adulta, pagar minhas contas, começar a entender como é que a política funciona, eu comecei a ver, opa, pera lá, quanto mais a gente tiver liberdade, tiver mais força pro povo, é melhor, né? Eu ainda era criança, devia, sei lá, 12, 13 anos, e aí eu venci minha primeira competição. Foi muito legal ter participado. A primeira profissional que eu ganhei foi em 2010. Um evento, eu já comecei a lutar num evento grande, o Jungle Fight. Essa é a beleza e a tristeza do MMA. Quando você ganha, é muito grande, você está muito feliz. Mas quando você perde, você está na fossa. Não é como um jogo de futebol, que na próxima semana você joga de novo. O MMA, você demora meses para se preparar, para lutar. Tá todo mundo te olhando e quando você perde, realmente é muito triste. Por mais que eu queira lutar pelo cinturão, quero ser campeão, a minha prioridade não é ser um campeão de luta, não. A minha prioridade é ser simples na minha vida, é tentar impactar as pessoas do jeito que eu puder. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou aqui para fazer mais uma live e para te contar também que existe um clube do livro no Brasil chamado Clube Ludovico. Todo mês você recebe essa caixinha do Clube Ludovico, a carinha do Ludovico. E nessa caixinha vem um livro. Esse mês, cadê o livro do mês? Está aqui. Veio Ayn Rand, Filosofia, quem precisa dela. Mas todo mês vem um livro, todo mês vem um livro diferente. Vou mostrar dois, por exemplo. O Homem e Sua Teoria Econômica, do Mises, e esse que é um dos meus preferidos, O Presidente, o Papa e a Primeira-Dama, que é muito legal. Cada um veio no mês, tá? E tem um livro, especialmente, que se chama As 6 Lições, que é do Paul Mises, que é este, e que inspirou o Renato Moicano, no final da luta dele, a falar da teoria econômica, da liberdade econômica, tudo isso que está nesse livro que se chama As 6 Lições. As 6 lições que são o socialismo, capitalismo, intervencionismo, inflação, investimento externo, política e ideias. Este livro, que é editado pela LVM Editora e que inspirou o nosso Moicano, que é com quem eu vou conversar agora, a fazer um discurso pela liberdade econômica no final de uma luta, tudo sangrando. Uma coisa linda o discurso dele. Renato Moicano nasceu em Brasília, o lutador brasileiro de artes marciais mistas. Atualmente ele compete no peso leve do UFC. Renato é natural de Brasília, mas teve início no mundo das lutas no Rio de Janeiro, onde morou e começou a treinar jiu-jitsu. Eu não vou ficar contando a história dele aqui, porque o barato do negócio é que ele conte a história dele, né? E é isso que eu quero que aconteça. Beleza aí, tudo bem? Pô, Leda, fala, tudo bem? Prazer aí Tudo estar aqui na bem. live com você. Obrigado Prazer é aí pelo meu. convite. Imagina, eu que estou feliz de você ter aceito o convite. Agora não sei se eu te chamo de Renato ou se eu te chamo de Moicano. O que você prefere? Tanto faz, pode chamar do que ficar mais confortável. Com certeza, não Para tem mim tudo problema. bem. Me conta um pouco da sua história. Eu vi o seu discurso, eu até mostrei o livro aqui, As 6 Lições, Legal, legal editado demais. pela LVM, que eu vi o seu discurso no final da luta, você ficou empolgado mesmo, você é um empolgado pela... Você defendeu a primeira emenda, defendeu tudo. Eu achei belíssimo o seu discurso. Pô, que legal, Leda. Realmente, né, eu acho assim que a liberdade ela é conquistada mesmo. Então a gente tem que trabalhar, tem que falar sobre esse tipo de tema que é importante. E foi algo que eu nem sei por que eu falei ali. Acho que era algo que eu estava sentindo mesmo. Então eu acabei vencendo a luta, saí gritando que nem louco e deu uma repercussão engraçada, deu uma repercussão boa. Mas é porque acho que a gente não fica esperando que o lutador tenha um discurso tão claro, né, sobre a Perfeito. vida de um país e de um momento histórico, uma defesa tão veemente e tão importante das liberdades, né? Perfeito.
Você sempre Então, foi acredito. assim? Não, não, não. Eu era totalmente apolítico, assim, e totalmente eu não pensava nisso. Mas, como eu já falei em algumas entrevistas, eu nasci em Brasília, então meu pai era servidor público, e ele era um cara que sempre foi bastante político, assim, principalmente militante, assim, pro lado da esquerda. Então, eu era um cara muito ah, desenvolvimentista mesmo. Eu achava que tinha que ter mais Estado, mas ao mesmo tempo eu não pensava muito nisso. Mas a partir do momento que eu comecei a ter uma vida adulta, pagar minhas contas, começar a entender como é que o governo se financia, como é que o Estado funciona, como é que a política funciona, eu comecei a ver, opa, pera lá, quanto mais a gente tiver liberdade, tiver mais força para o povo, é melhor, né? Do que para os políticos, do que para o governo. E aí eu comecei a estudar um pouco mais o tema e eu comecei a entender isso, que o segredo da prosperidade é realmente a liberdade para empreender, a menos regulação, mais liberdades individuais e mais poder ao indivíduo, né? E como é que seu pai reagiu a isso? Já, não foi algo, não foi algo de uma agora para cá. Foram muitos anos, né, de eu vir mudando. Eu vim morar nos Estados Unidos em 2018 e desde então a minha vida mudou radicalmente no sentido de estar exposto a outras ideias, estar exposto a outras ideias, a outra mentalidade. Em Brasília eu ficava muito restrito ao padrão de vida de Brasília, que era realmente fazer faculdade, fazer uma universidade pública, depois tentar passar num concurso e tal. E quando eu vim para os Estados Unidos eu vi que era muito mais. E aí, daí eu fui mudando. E eu ia conversando com meu pai, e apesar dele ser esquerda, outro dia mesmo ele falou assim, pô, a direita toda está em festa com o que você está falando, mas uma coisa eu concordo com você, se colocar qualquer governo para gerir o estado do Saara, em 2 anos falta areia. E quando ele falou isso, eu falei, você tem razão. Eu acho que é isso, não é ter um lado político, entender que tem pautas que são comuns a todos os cidadãos, né? Eu Uhum. acho que a pauta da liberdade econômica é uma pauta independente de o que você acredite na sua vida, vai te influenciar. Eu acho que essa é a minha visão quando a gente fala assim de política e economia e vida. É isso, manter um Estado menor, deixar as pessoas empreenderem e realmente fazer o Estado gastar menos do que ele arrecada, o que é impossível, né? Hoje em dia, a maioria de todos os estados, na verdade, do mundo ocidental, eles gastam mais do que eles arrecadam e a gente tem isso. Aí tem esses problemas de inflação, o problema das contas públicas. Isso não é só o Brasil, todos os estados. É, o mau uso do dinheiro público, né, é muito frequente. Mas me conta uma coisa, Renato, você lutador começa quando? Você nasce em Brasília, mas a sua vida nas artes marciais começa no Rio de Janeiro, é isso? Exatamente. Eu nasci em Brasília, eu entrei, a primeira arte marcial que eu fiz foi judô, quando eu tinha, sei lá, uns 6 anos, 8 anos, e eu gostava, eu competi. E, e aí eu comecei a pegar gosto, mas aí minha mãe mudou para o Rio de Janeiro em 2000. Em 99, em 2000, ela mudou para o Rio de Janeiro e aí ela separou do meu pai, eu fui junto com minha mãe, né, viver com minha mãe. E lá o jiu-jitsu sempre foi muito forte no Rio de Janeiro. Aí foi onde eu conheci o jiu-jitsu, comecei a treinar. Depois eu voltei para Brasília, continuei dando prosseguimento a esses treinamentos e aí entrei numa academia que também tinha o MMA, né? Que na época o pessoal chamava até de Vale Tudo, não nessa época, um pouco anterior. É, E aí eu comecei a fazer, comecei a treinar e aí não parei mais. Foi passando de modalidade, gostei. E aí quando eu fiz 21 anos eu competi profissionalmente e de lá para cá fiz uma carreira assim no MMA. no Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro, você chegou a lutar nas academias da família Gracie, não? Assim, no final das contas, todo mundo acaba que, que todos os professores acabam que vieram da família Grace, né? Porque eles começaram, aí eles foram ensinando pessoas. Na academia do Rio de Janeiro, eu treinava numa academia que chama Nova Geração, que o professor chamava Toco, mas ele tinha se tornado faixa preta através do Carson Grace. Então, veio da família Grace, mas eu não cheguei a treinar com nenhum dos Grace. Eu treinava com alunos deles.
Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Sim. Ótimo. E aí você começou, isso a gente estava falando de 2009, 2010, é isso que sua mãe foi para o Rio? 2000. 2000. E quando é que você ganha a primeira luta? No primeiro campeonato? A primeira luta que eu ganhei foi um campeonato de jiu-jitsu no ano de 2000. Eu ainda era criança, devia, sei lá, 12, 13 anos. E aí eu venci minha primeira competição. Foi muito legal ter participado. Mas a primeira luta profissional que eu ganhei foi em 2010. Um evento, eu já comecei a lutar num evento grande, o Jungle Fight. Fiz a minha primeira luta no Jungle Fight e venci em 2010. E depois acabei fazendo mais 10 lutas. E daí entrei pro UFC. E aí estou fazendo uma carreira no UFC desde 2014. Então já tem... vai fazer 10 anos no final do ano que eu estou competindo no UFC, né? Que é uma carreira de muitas vitórias, né, também. Eu fiquei vendo, tem um mapa, não sei se eu imprimi esse mapa, deixa eu ver aqui, que tem uma série, não imprimi. Mas tem o total, ó, 25 vitórias, 19 vitórias por finalização, 10 por decisão, 8 e só 5 derrotas. Sim. Então perder não é a sua área. Não, né? Perder nunca é bom. Eu queria ter aposentado invicto, né? Mas acabei perdendo algumas lutas. Mas também foi bom. Aprendi muito sempre que eu procuro aprender. Então eu treino muito para vencer. Nem sempre é possível, mas graças a Deus a gente tem um saldo positivo aí no MMA. Como é que é a sua história de treinamento? Quer dizer, você tem uma alimentação especial? Você treina X horas por dia? Como é que é a sua rotina? Eu treino assim... rotina puxada, né? É puxada, mas eu imagino que deva ser que nem você, né, Leda, que está há muitos anos aí na comunicação, no jornalismo, já passou... É aquela coisa, com certeza deve ter sido difícil para você no começo, sim, mas depois chega uma hora que você sente falta, não tem como você sair mais. É a mesma coisa. Para as pessoas que estão de fora, pode parecer difícil, mas para mim já é tão normal que... É o que eu estava falando com os amigos hoje. Hoje eu fui para o treino, eu treinei, sei lá, umas 3 horas de manhã, aí depois eu vim almoçar e aí eu falei, porra, mas foi tão fácil, assim, eu sei que é difícil, mas ao mesmo tempo é algo prazeroso, é algo que eu tô acostumado a fazer, então é fácil. Mas a minha rotina basicamente é treinar todo dia de manhã e todo dia de tarde, dependendo dos treinos e dependendo da época, mas é algo que a gente gosta, então não é tão difícil assim. E como é que esse treino? É musculação, é corrida, é luta, é o quê? Depende, né? Depende. Tipo assim, depende. Geralmente eu gosto de fazer um treino de luta de manhã, todo dia. E aí, quando eu tô com luta marcada, eu faço um treino mais específico de luta de tarde. Se não, eu faço musculação, corrida, né? Para deixar o corpo mais preparado. Então, é difícil eu te dizer como é que é meu treino, porque é muito... Por exemplo, agora, é muito variado. Ele depende muito, por exemplo, do jeito... Como é a luta de MMA, então você vai ter cara que gosta mais de ir pro chão, você tem cara que gosta mais de socar e chutar. Então, depende até do adversário, o jeito que você vai treinar. Tá, você vai treinar em função do... Você sabe como é que o outro luta, então você tem que treinar de olho nisso. Né? Exatamente. Se é um cara, por exemplo, que ele gosta de derrubar, jogar muito pro chão, a gente tem que treinar muita defesa. Então, se é um cara que tem muito gás, a gente tem que treinar o gás. Então, é muito variável. Depende de onde você vai lutar. Mas, independente disso, todo dia eu mantenho um treino por dia, de manhã, pelo menos. E aí, dependendo da época, a gente vai construindo o treino, aumentando ou diminuindo.
E aí você treina e vai almoçar. E o que que é esse almoço? É só proteína ou não? Rola carboidrato também? Não, rola o carboidrato, depende muito também da época, né? Do jeito que eu tô aqui agora, eu tô mais à vontade. Então hoje eu fui num restaurante brasileiro aqui perto, comi um pouquinho de arroz, uma farofa, uma carne. Eu acho assim que a alimentação do atleta, você tem que comer o máximo limpo, assim, né? Então sem conservante, natural. Você pode comer tudo. A partir do momento que eu tenho que perder um peso, aí eu só diminuo o tanto de caloria, né? Então, como mais proteína, abaixo carboidrato, aí a gente vai baixando o peso para poder estar na categoria certinha. Você está na categoria o quê? Peso Peso leve? leve, 70 quilos, isso. E aí você mantém mesmo aí, não tem saída, por exemplo, sábado à noite não tem luta, aí você sai, toma um vinho e tal, não. Eu não gosto de sair muito, Leda, entendeu? Tipo assim, por isso que já uniu a profissão à sua personalidade. Eu acho que é isso que a gente tem que procurar. Então, por exemplo, não adianta você botar um cara para ser jornalista que não gosta de falar. O cara tem que gostar de falar, é a mesma coisa. Então, a minha personalidade é, eu gosto de ficar em casa, eu sou um cara bem família, então isso ajuda, porque para mim não é sacrifício. Então, eu estou sempre em casa ou estou sempre na academia. E você é casado? Como é que é a sua vida? Eu sou casado, tenho um filhinho de 4 anos aqui. Hoje em dia eu moro aqui nos Estados Unidos, Ai, na que delícia. Flórida. Tipo, é a coisa que eu gosto. Ficar em casa, brincando com meu filho, ou mexendo aqui no computador, ou lendo algum livro. Ou eu gosto muito de assistir podcast, de ver programas no YouTube. Pô, veja as suas entrevistas todas. Olha, Aquelas, pô, uma das entrevistas que eu mais gostei no seu canal foi a do Caio Coppola, antiga, né? Mas, pô, aquela é olha. uma excelente entrevista com o Caio Coppola, um cara, um excelente comunicador. E eu fico sempre de olho para ver, assim, como falar, aprender a falar um pouco melhor, porque isso acaba me ajudando também na minha carreira. Então, mas assim, a minha parada é ficar em casa. Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá! E como é que você chegou nesse livro das 6 lições e em toda a obra que você lê? Você já tinha essa intenção de aprofundar as questões políticas? Não, não tinha, não tinha. O que aconteceu foi o seguinte: eu gosto, o meu desejo de ser lutador é porque eu queria ser um bom lutador, eu queria fazer o que eu gosto, eu sempre gostei de competir. Mas a partir do momento que eu fui ficando mais velho na minha carreira, né, hoje eu estou com 35 anos. Quando eu comecei a chegar com 31, 32, eu comecei a pensar, pô, já já vai estar na hora de eu parar, né? Porque eu não consigo lutar para sempre. Aí eu pensei, beleza, então agora vai ser hora de eu ganhar dinheiro. Então eu comecei a falar um pouco mais, comecei a me expressar mais, tipo, fazer desafios e tal, e comecei a ganhar mais dinheiro. Aí eu falei, beleza, agora não é só ganhar o dinheiro, eu tenho que investir, né? Porque a inflação acaba perdendo o poder de compra. E aí eu entrei em vários livros de finanças, vários livros assim de investimento, e aí depois eu fui aprendendo um pouco mais sobre economia e eu vi o tanto que o governo é ruim para o seu dinheiro, entendeu? Nessa que eu vi que realmente o grande problema hoje de a gente não ter poder de compra são, como você falou, né? Os mal investimentos do governo em abaixar e subir taxa de juros sem estar correto para o mercado. Aí eu comecei a perceber sobre essa inflação e comecei a me direcionar para esses livros. E aí acabei parando nesse livro do Ludwig von Mises, que ele dá a explicação sobre o porquê da inflação, que é o aumento da taxa monetária, que é o governo imprimir o dinheiro. E aí, nesse livro, ele é bem pequeno, mas ele é bem profundo. Ele é fininho, mas ele é muito consistente, né? Exatamente, ele é bem consistente, bem direto, porque na verdade ele não nasceu para ser um livro. Ele foram 6 palestras que ele deu na Argentina falando sobre liberalismo e economia austríaca, e a mulher dele viu que o conteúdo era tão bom que ela falou, velho, eu vou pegar essas palestras e transformar num livro. Então, você pode não ter ideia nenhuma do que é economia, do que é política, mas no livro ele fala certinho, né, sobre o liberalismo, socialismo, inflação, investimentos externos e política.
E aí ele vai te direcionando, e aí você vai achando outros autores, vai aprendendo sobre política, vai... Então, por isso que eu falei, esse livro é um livro fácil e excelente para quem quiser aprender mais. É porque é didático, né? Aliás, Exatamente. o Clube do Livro Ludovico fez um sobre o homem e a sua teoria econômica, que é esse, ó, que é Exatamente. muito legal. Eu não sei se eu consigo chegar à Flórida com ele, mas quando você vier ao Brasil, eu te prometo que eu vou falar para o pessoal do Clube Ludovico te dar. Você costuma vir ao Brasil, não? De vez em quando. Inclusive, eles me mandaram esse livro, eu já está aqui na coleção. Não só esse, como a LVM também mandou o pacote completo com todos os livros de Mises. Eu vou ter um trabalhão para ler, mas eu vou ler todos. Né? Vou ler. Pegaram aí, né? Me pegaram, e graças a Deus. E, pô, um grande abraço aí para a LVM, Clube do Livro também. Vou ler esse livro, mas para falar a verdade, Leda, eu estava um tempo sem ir no Brasil, estava morando aqui, estava no processo do Green Card. Há uns 3 anos atrás eu acabei recebendo o Green Card, aí eu posso ficar indo e voltando. Mas, para te falar a verdade, a última vez que eu tive em Brasília, eu fiquei bem decepcionado com o que eu vi, entendeu? Porque o que eu vi foi o país que eu deixei há 6 anos atrás. A mesma coisa, só que pior, entendeu? Só que pior, tipo, pessoas da minha idade, eu com 35 anos, com a mesma conversa de que eu tinha quando tinha 15, quando tinha 16. Pessoas com objetivo de vida, os mesmos objetivos de vida, tipo, fazendo as mesmas coisas, não percebendo que realmente elas estão numa roda assim, que não consegue sair do lugar, justamente por causa do jeito que elas enxergam o mundo. Mas eu não sou melhor que ninguém, cada um tem sua visão. Eu só me decepcionei um pouco por isso. Eu falei, caramba, parece que as pessoas estão no mesmo lugar, querendo as mesmas coisas e querendo ter resultados diferentes. E isso me... Eu tinha muito mais tesão. Né? Você repete a mesma coisa, como que você quer um resultado diferente? Não tem. Exatamente. As pessoas reclamando das mesmas coisas, as coisas que elas mesmas fazem. Entendeu? Tipo, ela não faz nada de diferente, ela não pensa nada de diferente, ela acredita na mesma coisa, só que, tipo, tem anos que eles estão tentando a mesma coisa e não mudam. E aí eu vou conversar... tipo, a visão que eu tive maior foi essa, que o brasileiro ele nunca aprendeu a viver sem o Estado, de novo. Então, a solução sempre é mais Estado, é mais governo público. Tipo, tudo eles acham que um Estado forte vai melhorar. E eu já... É um grande pai, né? Um Estado, um grande pai. Um Estado pai, exatamente. Aí, como eu sou de Brasília, eu tive a oportunidade de falar com bastante pessoas. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer o evento já contando com a verba do governo, entendeu? Tudo que eles vão fazer, eles não importam se o evento vai dar certo ou se vai dar errado, porque o evento é subsidiado, não só o evento, tudo. Aí eu percebi que é isso, o Brasil é um grande conchavo político em que as pessoas estão lutando, não pelas pessoas que são melhores, mas pelas pessoas que têm mais abertura política. E essa parada me decepcionou. E quando você ficou famoso no UFC, você já lutou aqui no Brasil, não? Depois da fama, não? Eu lutei no Brasil em 2020, na semana que foi declarada a pandemia. Cara. Então, eles anunciaram o UFC, que seria em Brasília, na minha cidade natal, me convidaram para lutar. Aí eu cheguei lá, e aí a semana inteira, estava começando aquele negócio do Covid, foi em fevereiro de 2020. 2020, foi. Fevereiro de 2020. E logo aí, em março começou a fechar tudo, né? Exato, mas nesse próprio UFC, o governador Ibanez, na época, ele proibiu de ter qualquer evento. Aí o UFC ainda conseguiu fazer o evento sem público. Então foi um evento sem ninguém. Frio, entendeu? Né? Aquela loucura. E aí eu já tive que voltar para os Estados Unidos, porque eles estavam fechando a fronteira. E então, a vez que eu lutei foi realmente depois da pandemia. Então não deu para aproveitar. Você está merecendo uma luta agora, né? Que pelo menos não tem pandemia. Exatamente. Né? Nesse momento. Agora me conta uma coisa, o público é muito importante no evento do UFC? Né? O público é muito importante em qualquer esporte, né? Aliás, em qualquer empreendimento, porque na verdade é o público que faz o atleta. Eu também não tinha essa visão e quando eu comecei a entender o MMA como business, é essa questão, quanto mais gente para te ver, para pagar o ingresso, você vai ter mais valor para a companhia. Então, hoje em dia eu entendo
que sem o público a gente não tem MMA, né? A gente tem dois caras brigando. O MMA só tem porque alguém está querendo assistir o espetáculo. Então, com certeza o público é muito importante para mim. E você tem um agente, funciona como funciona com os artistas, os cantores, os compositores, tem um agente que agenda os shows, que organiza a agenda, e você tem a mesma coisa em relação à luta? Exatamente. A gente tem um manager, né, que ele toma conta não só das lutas, mas também do patrocínio, das viagens e tal, porque realmente a maioria dos atletas ele nem conseguiria desenvolver. Tem muitos atletas que não falam inglês, tem muitos atletas que, tipo assim, têm dificuldade em vender a imagem. Então, o manager ajuda nisso. E mesmo que você tenha, eu também tenho que treinar, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um monte de coisa. Então, o manager me ajuda bastante, o empresário, para poder estar fazendo as partes que eu não sou tão bom, né? E o seu filho já te viu lutando? Não ao vivo. Eu acho que eu nunca vou levar ele ao vivo, não. Entendeu? Porque eu acho que é muito bom quando a gente vence, mas é muito ruim quando a gente perde. E eu não quero meio que traumatizar ele. Eu acho que ele não precisa tão novo. Entendeu? Imagina ele ver. Eu já fui nocauteado. Sangue, né? Também isso vai assustar ele. Tem sangue. E assim, imagina, eu já fui nocauteado. Imagina ele ver o pai dele nocauteado. E ainda tem uma coisa: quando a gente perde, essa é a beleza e a tristeza do MMA. Quando você ganha, é muito grande, você está muito feliz. Mas quando você perde, você está na fossa. Por isso é que a gente não gosta de perder, né? Então, não é como um jogo de futebol, que na próxima semana você joga de novo. O MMA, você demora meses para se preparar, para lutar, tá todo mundo te olhando, e quando você perde, realmente é muito triste. Então, eu vejo hoje em dia como um business. O meu negócio no MMA é ganhar dinheiro para eu poder estar fazendo isso aqui, entendeu? Fazendo live, conversando, vivendo com a minha família. Eu sou um cara bem simples e tranquilo de viver, então eu já me encantei muito com essa questão de ter público. Hoje em dia, eu vejo como um negócio, a gente tem que render, então você tem que falar umas besteiras, você tem que promover a luta, mas depois eu gosto de ficar em casa sossegado. E tem um intervalo muito grande entre uma luta e outra? Depende, às vezes sim, às vezes não. No começo do ano eu lutei em fevereiro, aí eles me chamaram para uma luta com menos de um mês, que foi essa luta do discurso. Eu peguei a luta, lutei. Aí agora, como eu estou um pouquinho mais bem ranqueado, eu estou em 10º da categoria no mundo, aí fica mais difícil de UFC casar as lutas. Então, espero que até setembro de novo eu tenha outra luta. E vamos ver se eu vou no Brasil no final do ano para poder passar o Natal com a família. Independente de qualquer coisa, minha família toda está no Brasil, meus amigos. Então, com certeza, apesar dessa um pouca desilusão assim com o discurso, o Brasil, eu ainda amo o Brasil, eu gosto muito do Brasil, da minha família, de todo mundo e tal. Eu também quero poder estar indo aí no fim do ano. A tua mulher é brasileira? Ela é brasileira, apesar de parecer americana, que ela é bem branquinha, ela parece muito americana. Até o pessoal pergunta, mas ela é brasileira, de Brasília também. E vocês falam português em casa? Só Seu filho fala português? Só português, fala português também. Apesar de que ele não quer, só quer falar inglês, aí eu fico, não estou entendendo. Aí eu falo português. Ele está numa escola americana? Ainda não. A gente optou, como a minha esposa ela não trabalha, ela fica em casa, então a gente optou por ela ensinar ele. Então ele já tem 4 anos, mas ele estuda todo dia, então ele já sabe ler, ele conta até 100, ele já sabe os 50 estados dos Estados Unidos. Assim, ela passa muito tempo com ele, então ela ensina bastante para ele. E aí a gente planeja botar ele na escola quando ele tiver 5 anos, que aí é obrigatório, né? Aí você tem que escolher entre fazer o homeschooling total ou botar ele na escola. Eu vou escolher pôr ele na escola pelo fato dele interagir com outras pessoas, mas eu também penso em continuar com ela, cuidando da educação dele paralelo, quando chegar em casa. O homeschooling está funcionando muito bem, né? Porque se ele já está lendo com 4 anos, é excelente, né? Lê, e ele fala em português e inglês, está excelente. Mas o grande problema do homeschooling, eu acho que quem opta, eu acho legal, mas o grande problema é se a pessoa não tiver tempo de fazer interação com outras crianças, né? Porque uma grande parte de ser humano é ter contato com outros humanos da mesma idade. Então, se ele não aprender a dividir,
Porque esse é um grande problema que a gente tem aqui em casa. Apesar dele ser bem inteligente, ele tem um grande problema em dividir, porque ele não precisa dividir, né? Então, quando Ele é chega outra filho criança, único, né? ele é filho único. E aí, quando chega outra criança para brincar, ele ainda não sabe brincar, porque eu acho que na escola ele mesmo vai formar essa personalidade de poder interagir com outras crianças. Mas em questão de estudar, eu vou falar, a minha esposa aqui vai muito bem. Mas a interação com outras crianças é muito importante para o desenvolvimento da própria criança, né? Exatamente. Para valores mesmo, né? Para aprender a compartilhar, para sentir empatia. Tudo isso é muito forte, é muito importante. E você gosta muito de brincar com ele? Você luta, de vez você brinca de luta com ele? Não. Eu brinco de luta com ele, assim, um pouco, não muito, mas eu procuro deixar ele bem à vontade. Eu prefiro que ele, hoje em dia, que ele brinque com os caderninhos, que ele já tem os caderninhos que ele lê, ele fica brincando. Eu acho que isso é mais importante. Mas a partir do momento que ele já tiver uma coordenação e tiver tipo assim, uma disciplina, um controle para ele poder fazer, porque hoje é só brincadeira, ele não obedece comandos ainda. E eu também não quero ficar enchendo o saco dele, mas eu acho que é um processo natural. Hoje em dia eu gosto, ele é muito, tipo assim, eu gosto de brincar muito com ele de coisas para ele imaginar, ele fica imaginando, fica brincando, coisas lúdicas. Mais para frente eu vou colocar ele em alguma luta, em algum esporte, que eu acho que é importante também você desenvolver essa competição. Mas hoje em dia é mais brincadeira bem lúdica, assim. E você falou em disciplina, né? Como é que você lida? Quer dizer, no que o jiu-jitsu que foi ali que você começou, né? O que ele trouxe para você de disciplina, de organização, de valores mesmo? Eu acho que, principalmente no mundo de hoje, são duas coisas. Eu acho que muitas das pessoas elas estão achando que demonizando a competitividade. Então elas dizem o seguinte: a competitividade é ruim. Não é que a competitividade é ruim, ela tem que ser incentivada, porque a gente só evolui através da competição. Por mais que a gente tenha que ter cooperação, a gente está competindo a todo momento na nossa vida. Seja no momento que você passar numa prova, passar num emprego, a gente não tem como viver num mundo em que todo mundo tenha tudo. Infelizmente, não é uma realidade. A economia é a lei da escassez, né? Então a gente tem que pegar essa escassez e alocar os recursos. Então, eu acho que o jiu-jitsu ele dá essa competitividade, mas ao mesmo tempo ele impõe limites e regras. Então, você quer ganhar, você tem que usar essa determinada regra. Se você não usar essa regra, você não está ganhando, você está trapaceando. Então, essa questão de disciplina, essa questão moral, a questão da luta também é muito importante, porque vamos supor que nem você falou, como é que a pessoa aprende compaixão, disciplina? Se colocando no lugar do outro. E quando você luta, você tem que respeitar o outro, porque sem o outro não tem luta. Você não pode brigar com você mesmo. Então, a luta, ela te ensina a você vencer, mas respeitar. Ela ensina a você competir, mas numa regra clara, definida. Então, eu acho que, para mim, o jiu-jitsu literalmente salvou a minha vida no sentido de me dar um norte, de me ensinar a ser uma boa pessoa, não por ser o jiu-jitsu, mas por ser um esporte em que eu dediquei minha vida, era algo que eu gostava, então eu fazia de tudo para não faltar, eu fazia de tudo para que os professores, que os treinadores gostassem de mim, continuassem me passando as técnicas. Então, eu acho que as pessoas precisam disso, independente se é no jiu-jitsu, se é no futebol, o jogo, ele ensina isso para a gente, competitividade através de regras claras do jogo. Então, eu acho que realmente a disciplina é um fator muito grande. E você participava de outros esportes quando mais jovem? Agora não, porque agora você está focado, né, no seu treinamento, na sua competição, no UFC, pá. Mas quando você era mais jovem, 15, 16 anos, você chegou a gostar de jogar uma bola, gostava de futebol? Como é que você lidava com isso? Eu nunca fui bom no futebol, então eu não gostava de futebol porque eu era ruim. Todo mundo falava, você é ruim. Eu era aquele último a ser escolhido no futebol, mas mesmo assim eu jogava. Eu cheguei até a fazer escolinha de futebol por muitos anos, eu fiz assim uns 3, 4 anos de escolinha de futebol, mas eu nunca fui bom, eu nunca tive... Porque apesar de eu fazer, eu não tinha... tipo assim, vontade de fazer, entendeu? Não era o seu esporte.
esporte. Não era o meu esporte. Mas eu Isso jogava foi no tudo. Rio ou em Brasília? Isso foi em Brasília. Mas eu jogava tudo. Quando eu era mais novo, eu jogava futebol, jogava basquete. Tudo que era de esporte eu sempre gostei. Mas eu me encontrei mesmo na luta, eu acho que pelo fato de ser um esporte individual. Eu não gosto de esporte coletivo. Entendeu? O esporte coletivo é algo que eu sei que é necessário, mas na minha visão, para minha personalidade, o esporte individual, eu prefiro assumir todos os riscos e responsabilidades e colher todos os frutos, né? Porque se eu ganhar é culpa minha, se eu perder é culpa minha. Então eu gosto muito do esporte individual. E quando você perde, você fica no mau humor horroroso? Nossa, mau humor não, é tristeza do coração mesmo. Parece que eu morri, velho, um pouco. Porque você se dedica tanto e a luta ela ainda tem um fator que é o seguinte, que você ainda está competindo através de soco, de chute. Então, sei lá, quando você perde, parece que você perde um pouco assim de você, entendeu? Parece que você perde um pouco de você, eu não sei nem te explicar. Mas hoje em dia eu sei lidar melhor com isso. Antigamente era muito pior. A primeira luta que eu tive, eu me lembro, eu saí bem machucado, direto para o hospital, já estava no UFC. E eu me lembro de eu sem falar inglês no hospital chorando na ambulância. E os caras na ambulância não sabiam nem o que fazer, não sabiam nem o que eu estava querendo, o que eu estava chorando. E eu não parava de chorar, porque aquela tinha sido a minha primeira derrota. Para mim, foi como eu te falei, é como se eu tivesse morrido ali, entendeu? A primeira vez. Aí você acaba se acostumando. Hoje em dia eu entendo. Hoje em dia, por exemplo, se eu perder uma luta, eu vou olhar, vou ver o que eu fiz de errado e vou tentar melhorar para não repetir. Mas a primeira vez foi a pior sensação da minha vida, com certeza. Agora me diz uma coisa, dói fisicamente, que você acaba a luta, você está todo dolorido, todo... Dói. Dói, mas quando você ganha, você nem sente. Você está tão feliz, tão emocionado. Mas na hora, mas no dia seguinte sente, né? Sente, mas quando a gente machuca, a gente sempre, depois que o corpo esfria, né? Todas as vezes que eu sempre tenho problema de joelho, então toda vez que eu tive problema no joelho, no dia seguinte foi infernal, assim. Na hora você leva, né? Exatamente. Mas no dia seguinte a dor é profunda. No dia dor seguinte mesmo, a dor é profunda. Fala dor física, sim. Não a dor da tristeza. Sim, não, sim, mas é que eu tô te falando, às vezes você tá todo machucado, mas como você ganhou, você tá feliz, então você não sente tanto. Mas machuca bastante. Depende da luta. Já teve luta de eu ficar bastante machucado e teve luta que eu não me machuquei. Então depende muito. Mas para mim, a dor física é pouco comparada à dor de uma derrota, do psicológico. Então, assim, a gente está no jogo, quem está na chuva é para se molhar, né? Não sabe brincar, não desce pro play, né? É mais ou menos isso. Agora, quando você já teve alguma luta em que você ganhou e ficou muito machucado, ou toda luta que você ganhou, você nunca ficou muito machucado? Não, já teve luta também de ficar bem machucado e de conseguir vencer. Já teve luta de eu perder e não me machucar nem um pouco, entendeu? Então, qual foi a luta que te deu mais prazer? Que você ganhou e foi, assim, o maior presente da sua vida? Eu acho que é a primeira luta de MMA. Acho que, tipo, eu tava com tanto medo, tava cagado antes de entrar e não sabia se, entendeu? Quando começou, que eu tomei um soco, que eu caí, que o cara me derrubou, eu não sabia se aquilo era verdade, se não era, eu não sabia se eu tava sonhando. Aí quando eu ganhei a luta, que eles levantaram, eu falei, caramba, a alegria que eu senti, eu acho que é isso. Todo mundo que luta fica procurando a sensação daquela primeira vitória que você ganhou. Eu sinto isso, que a minha tipo, a vez que eu fiquei mais feliz foi a minha primeira luta. E quais foram quais são e quais foram seus ídolos? Quem que te inspirou? E quem te inspira hoje? Eu tive muitos ídolos, né, no MMA. Inclusive, eu até cheguei a lutar, não venci, perdi para o José Aldo, que é um cara bem conhecido. Brasileiro, ele. O brasileiro, exatamente. Eu acabei lutando com ele numa luta há alguns anos atrás, em 2019, numa categoria que eu estava embaixo, e ele foi um dos meus ídolos, Anderson Silva, né? Mas hoje em dia, difícil dizer ídolos no esporte, difícil. Acho que a gente está com uma carência muito grande de figuras a serem
tipo, idolatradas e gostadas. Eu não saberia te dizer quem é meu ídolo hoje, eu não saberia te falar. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o Sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Contra quem você gostaria de lutar? Eu gostaria de lutar contra o campeão um dia, se for possível. Eu gostaria de fazer mais algumas lutas e me testar contra o campeão e tentar ser um campeão do mundo, né? Quem sabe, né? Vamos ver. Você disse que não pode lutar durante a vida toda. Você está com 35 anos. Você pode lutar até quando? Depende muito de cada atleta. Eu, como ainda sou bem saudável, não tenho lesões sérias, eu acho que até os 40 anos. Só que a gente sabe que até os 40 anos, apesar de você poder estar lutando, você não está tipo, com a mesma competitividade de um garoto de 20 anos, né? Então, eu acho que nos próximos 2 anos aí, vai ser minha época até os 35, 36, 37, vai ser a época que eu tenho chance ainda de estar competitivo, mas eu me imagino lutando até os 40 anos. O auge será na altura dos 37, você acha? Eu acho que meu auge é agora. 35, 36 acho que já começa a cair, 37 vai caindo. Quando chegar nos 40 já não vou estar no mesmo pique físico. Mas vou ter que compensar com estratégia, né? Com inteligência, com outras valências. Mas, para te falar a verdade, Ledo, a minha prioridade hoje, por mais que eu queira lutar pelo cinturão, quero ser campeão, a minha prioridade não é ser um campeão de luta, não. A minha prioridade é ser simples na minha vida, é tentar impactar as pessoas do jeito que eu puder, começar com a política, né? Mas não do jeito que as pessoas falam de política partidária. É a política que começa em casa, entendeu? Eu sendo um bom pai, um bom marido, provendo, falando as coisas que eu acredito, eu acho que a política é muito menor do que a gente pensa. Todo mundo fala de política partidária, a minha política é como você se comporta na vida. Então, para mim, se eu já for um bom cidadão, um bom pai, já está valendo. O exemplo que você vai dar para o teu filho, como é que chama o seu filho? Isaac. Me conta uma coisa, você, depois dos 40, digamos, acabou o mundo da luta, o que você quer fazer da sua vida? Leda, se for possível, né, e se eu tiver nessa condição, eu não quero fazer mais nada, eu quero viver só do dinheiro que eu ganhei e que eu investi. E aí você vai falar, você vai fazer o quê? Não sei, de repente tem uma academia, mas assim, uma coisa que é certa, eu não quero trabalhar com o que eu não gosto. Não quero trabalhar, é ótimo. Eu não quero trabalhar. Eu quero descansar e viver, né? Eu quero viver, eu quero aproveitar, eu quero poder acordar e, tipo, ler um livro que eu quiser, ou ir para um lugar que eu quero, ou fazer algo que eu queira. E eu dediquei muitos anos para isso. Eu treino desde os 13 e eu compito e treino profissionalmente todos os dias desde os 21, 20 anos. Então, eu estou há 15 anos paulatinamente, dioturnamente, treinando para conquistar a minha independência financeira. E é isso que eu quero conquistar. Então, eu quero ganhar o dinheiro, investir, fazer esse dinheiro trabalhar para mim e depois, né? Aí você vai falar, mas aí você não vai parar. Beleza, mas eu não vou estar obrigado a fazer algo que eu não quero. Sim, você vai fazer alguma coisa porque vai ser da sua natureza, mas não vai ser uma obrigação, né? Não vai ser uma obrigação, exatamente. Eu quero... A obrigação vai ser curtir seu filho, sua mulher, sua história. Você pretende ter mais filhos? Pretendo sim. Pretendo ter mais filhos. A gente já estamos pensando, né? Eu acabei de
de mudar de casa, justamente por isso, com mais um quarto, para a gente poder ter uma família maior, porque no final das contas, você pode ter certeza, você com certeza sabe disso muito mais do que eu, mas a família é o que importa, né? No final das contas, a gente pensa muito nos fãs, nas suas conquistas, mas só quem vai estar com você durante as suas derrotas e vitórias é a sua família, entendeu? Por mais que você pode estar surfando em qualquer onda, sendo famoso, sendo badalado, uma hora isso vai acabar e só quem vai estar do seu lado é quem já estava antes. Então, por isso que eu dou bastante valor à minha família e eu acho que é o que importa. Tem razão. E depois, filho é uma coisa muito preciosa, né? É muito importante, é muito bom, é muito prazeroso. Eu te desejo toda a sorte do mundo. Adorei conhecer você ainda que pela internet, né? Foi um grande prazer. E obrigada por ter aceito o meu convite. É isso. E foi um prazer enorme. Um prazer conhecê-la também, poder falar com você. Pô, eu te assisto há muito tempo. Eu lembro na TV aberta ainda, era na Cultura, não era? Era na TV. Mas você chegou a ser no Roda Viva também, não foi? Educativa, eu fazia um programa chamado Sem Censura na TV Educativa. Fiz quase 21 anos. Eu fiz exatamente, eu me lembro. Pô, só de eu estar aqui falando com você já é uma grande honra. E quando eu for no Brasil, eu gostaria de lhe conhecer pessoalmente também. Pois vai ser um prazer enorme. Vamos nos conhecer. Vou apresentar minha neta para o seu filho. Vai ser o maior barato. Legal, muito legal. Tá bom? Grande prazer, viu, Léo? Muito obrigada, Renata. Um beijo. Obrigado. Tchau. Um abraço para sua mulher e para o seu filho. Tá bom. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.